Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Ana Catarina Pessoa, eu sou da cidade de Parnaíba, Piauí, e hoje eu estou aqui para falar sobre dor, depressão, suicídio, ansiedade, mais abrangente pela visão espírita. Eu estou aqui como espírita para a gente ver as possibilidades que a vida nos oferece e nortear nossos sentimentos, nossas ações e todas as nossas aflições, tá bom? O suicídio é um assunto, ele ainda é muito indigesto na nossa sociedade, no nosso planeta, né? Mas necessário. Agradecer também pelo convite feito pela Edna, intermediada pela minha irmã querida Evani, lá de Teresina, do João Nunes Maia. E a Edna é da Casa Espírita Clore Marques, da cidade de São João do Piauí. Fico muito feliz pela lembrança e pelo amor de vocês por essa casa espírita, pela doutrina espírita e pela lembrança dessa irmã aqui que vos fala, né? Então, pessoal, nesses novos tempos, o que já tinha um crescimento muito rápido, que era a depressão, o suicídio e os demais transtornos de ansiedade, angústia, tristeza, ela só se agravou. Mas o importante é, ao mesmo tempo que nos chega os dados, chega também a forma de ajudar, né? Porque o nosso país é um país considerado muito fraterno, o Brasil. As pessoas têm um coração muito fraterno, muito acolhedor, muito humano, muito humilde, muito alegre, né? Então, nós vamos começar a falar aqui e eu queria dizer para as autoridades que a gente bate muito nessa tecla, que só pode tratar as doenças da humanidade, a melhor forma de tratar as doenças da humanidade é prevenir. Eu acho que a prevenção, ela é tudo na humanidade, né? Então, uma das formas que a gente encontra de alertar as pessoas é a prevenção, tá certo? Então, eu começo essa conversa, esse vídeo aqui com vocês, falando bem aqui desse ditado de Emmanuel. A justiça divina paira no mesmo degrau da misericórdia. A lei divina está escrito dentro da nossa consciência. Olhamos para todas as direções, menos para dentro de nós mesmos. Só se compreende bem a letra divina quando coloca em prática. Eu costumo muito citar Chico Xavier, porque o Chico, ele adentrava em todos os lares, em todos os programas, a todo tipo de gente, sem precisar bater na porta, apesar de toda a humildade e a educação dele. Mas sabe por que o Chico tem essa peculiaridade? Porque o Chico era muito humilde. O Chico, ele não gostava muito de falar. O Chico, ele mostrava Jesus através da sua vida, né? E eu acho que assim nós devemos ser. Palavras, o tempo, o vento leva, destrói, fica por aí. Agora, as nossas obras, essas sim, elas se perpetuarão, né? Então, eu prefiro ir por esse lado aí. E deixa eu ver aqui, gente, olha, esse vídeo, ele é caseiro, né? Então, eu estou na minha casa aqui, então tem muito cachorro, muito bicho, qualquer hora a campainha pode tocar, cachorro latir, gato miar. Mas, vamos lá. O suicídio, ele vem, ainda tem, são várias as possíveis causas
que levam uma pessoa a ter um acidente emocional ou vivenciar um estado de fragilidade psíquica ou emocional. São vários os fatores, vários. Razão pela qual não é possível a gente ter um estereótipo suicida, né? E eu acho que nós vamos ter pessoas ditas de fé, pessoas que representam segmentos religiosos, se sentindo vulnerável psíquica ou emocionalmente. Nós vamos ter pessoas forjadas na área militar ou de segurança ou no treinamento duro, que evoca bravura, coragem, valentia, e que eventualmente vão se perceber frágeis, porque é uma relação humana, não é feio se sentir assim, isso é algo que pode acontecer assim. Por isso a gente vai ter sempre que ter um norte, procurar ajuda. Os fatores de risco, o primeiro deles é, basta realizar uma tentativa, a primeira tentativa, em 80% dos casos haverá uma segunda tentativa. Então basta que haja uma tentativa para que surja, portanto, o ensejo de procurar ajuda do psicólogo, psiquiatra, em primeiro lugar. E não vá na conversa de que não, foi um momento de fraqueza, não, eu já pensei melhor, isso não vai acontecer de novo, eu juro, não. O certo é procurar ajuda. Não é trivial atentar contra a vida. Isso é grave e precisa de uma atenção de um profissional. Bom, nem sempre o suicida dá sinais de que quer se matar. Agora, em havendo sinais, como ele se manifesta, a pessoa passa a ter certos comportamentos não usuais, um comportamento de recolhimento, de não interação social, não conversa, não fala sobre seus projetos, não tem motivação, não tem ânimo, o olhar já não brilha mais, é fosco, a pessoa parece que está encapsulada, prisioneira de uma vida sem graça, e isso passa ao longo dos dias a determinar um novo comportamento. Isso pode ter várias causas possíveis, várias. Uma delas, talvez, e é bom rastrear isso, é que a pessoa esteja experimentando uma situação desconfortável e acalentando cada vez mais uma ideia de falecer. Ninguém quer se matar, a gente quer resolver um problema e acha que no auge da perturbação, do desequilíbrio, que a mutilação da vida pode resolver o problema. Eu vou tentar mostrar, trazer aqui alguns elementos que há sempre saída. Mesmo quando de forma muito persistente, resoluta, entende no primeiro momento que não há solução. A solução existe. Eu já conversei com várias pessoas para fazer um levantamento desse estudo que eu faço sobre suicídio. Estavam no fundo do poço, desacreditavam de si mesmos e não tinha nenhuma esperança de que pudesse viver outra situação senão aquela. A sensação é de fim de linha. E quando surge um ensejo que a pessoa aceita a se submeter a uma ajuda especializada, a uma rota terapêutica, um tratamento, e pode levar mais ou menos tempo, dependendo da pessoa, um eventual auxílio de medicação, isso determina outro horizonte, outra possibilidade. E isso é muito importante para a gente mostrar que dá resultado. Não desista, não entregue os pontos, não ache que não tem solução. Por mais que seu coração nesse momento não consiga perceber uma fresta de luz, mas é muito importante você se permitir, se não por você, pelos outros que estão à sua volta, essa chance de, não, eu não estou sentindo que não dá, tem jeito, mas vamos encarar mais uma vez essa ajuda. Essa é a postura. E quem realiza esse movimento não se arrepende. Então, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já conheci, mas próximo de mim ou distante, que conseguiram virar o jogo. Isso é muito importante, ter sempre
uma ajuda. Bom, em havendo os sinais que a pessoa fica mais refratária a uma conversa, não quer falar sobre si, não quer falar, não está afim de nada, está desencantada com a desistência, ou ela escreve numa rede social, ou num bilhete, uma coisa enigmática, ou faz um comentário em família ou entre amigos, tipo, já desisti, não quero mais saber de nada, estou entregando os pontos, para mim tanto faz. As pessoas que estão mais próximas deveriam, por mais que pareça um pouco dramático, não tem por que imaginar que essa pessoa vai se matar, mas fique de olho. A Organização Mundial da Saúde, isso aqui é regra, não é dados, não é achismo. Mesmo quando a pessoa não bota muita fé no que ela escreveu, falou sobre suicídio, não arrisque. Rastreie e verifique como é que aquela pessoa está, ficar sempre antenada. E a postura correta quando a gente detecta uma pessoa que não tem esse acordo com a vida, não é recriminar, não é censurar, não é adentrar na sua vida já invadindo o particular dela. É você ter a sensibilidade de medir as palavras, esse negócio de dizer, você tem tudo, você tem família, você tem a melhor escola, você tem uma casa maravilhosa, você nunca passou fome, você nunca passou uma dificuldade, isso é frescura. Aí já tem uma questão do preconceito. Eu quando tinha tua idade não era assim, meus pais era na lei de Chico de Brito, isso é besteira. Não raro, esse tipo de reação pode custar uma vida. Não há nada doloroso do que uma pessoa que está com sofrimento, está desabafando a sua dor, o que está sentindo, e ter esse tipo de resposta de uma pessoa que você está confiando ali a sua dor. É tanta dor a pessoa que está passando nesse momento por isso, falta palavras para me explicar aqui que dor é essa que a pessoa está sentindo. Então, a palavra-chave que eu ouvi de vários psiquiatras, psicólogos, suicidólogos que trabalham nessa área, que se debruçam, a palavra-chave é acolhimento. Acolhimento. Eu não sei que dor é essa que você está sentindo. Eu não posso julgar você, mas eu vou lhe acolher. Eu vou ajudá-la. É diferente. Muito bem. Hoje eu vou avançar então aqui sobre falar sobre vida, ideação, suicídio. E tem um dado no caderno, num livro do André Trigueiro, que é Viver a Melhor Opção. No primeiro capítulo já tem uns dados que os números falam por si. É bom que você tenha dados. Tudo que se trata de epidemiologia, você tem que ter dados. Através desses dados, ele diz se é caso de saúde pública e o público já começa a prevenir. Foi quando eu comecei aqui a nossa fala. Quando você elege um problema como caso de saúde pública, você está reconhecendo que a sociedade precisa saber que esse problema é grave e inspira a devida resposta de planejamento, estratégia e ação. Suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. Então, vamos ver como é que está essa situação aqui no mundo. Eles mudam a cada ano, mas o último é esse aqui. Nós temos aproximadamente 800 mil óbitos confirmados por suicídio a cada ano no mundo. Isso dá uma média de 2.000 e poucos casos confirmados por dia.
ou um novo caso de suicídio confirmado a cada 40 segundos. Existem pelo menos 20 tentativas de suicídio para cada caso consumado, o que dá uma média, numa conta grosseira, de aproximadamente 16 milhões de tentativas por ano. Todos esses números não expressam a realidade. Esses números são bem maiores por causa da subnotificação. Por quê? Muitos acidentes com armas de fogo que aparecem assim no atestado de óbito, não é acidente. Muitas quedas acidentais não foram acidentais. Muitos acidentes de trânsito não são acidentes de trânsito. Portanto, o suicídio, ele é, boa parte dos casos omitidos no atestado de óbito, ou por falta de apuração, ou por falta de interesse da família, que não gostaria de registrar formalmente que a causa da morte de um ente querido se deu pelo suicídio. É um assunto delicado, porque significa cumplicidade de médico que, compadecido com a situação da família, aceita por vezes, burlar por vezes, uma situação que é importante para os dados, né? Então, subnotificação, ela só atrapalha um resultado fiel de um problema que é caso de saúde pública no mundo, né? Triste. Muito bem. O que é que se sabe sobre o suicídio? O suicídio, ele tem crescido, ele é maior, a faixa etária, deixa eu falar aqui de sexo. Em 80% dos casos, os suicídios consumados são de homens. E, embora as mulheres respondam pelo maior número de tentativas. Ah, mas como é possível, Ana? Eu também fiz a mesma pergunta para vários técnicos da área da saúde. Os homens, eles são mais embrutecidos, eles usam métodos mais violentos, portanto, métodos mais efetivos. As mulheres, por alguma razão, procuram métodos menos agressivos. Eu ouvi certa vez de um pesquisador, de um médico, diz que a possível razão para isso é que as mulheres se preocupam também com o que vai acontecer com o corpo dela, para não deformar muito, e recorre a métodos menos agressivos externamente para o corpo. Seja o que for, o dado é esse. A maioria absoluta do suicídio é cometido por homens. Então, há uma informação sobre gêneros que é melhor ser estudado na área médica. Por que os homens, numa sociedade machista, patriarcais, resolvem partir para esse extremo, né? Essa é uma questão. Uma outra questão, que é da faixa etária... Aliás, desculpa, eu vou reforçar aqui sobre a faixa etária. Eu vou falar de momentos em que o suicídio, por algumas razões, a ideia vem mais à tona. O Dia Internacional da Melancolia é domingo à noite. Segunda-feira de manhã são momentos da semana que a pessoa tem que ter mais atenção com o seu lado emocional e vigiar com mais acuidade a sua resiliência psíquica e a sua resistência psicológica, porque no nosso psiquismo tem uma coisa como se no domingo à noite, pré-jornada de uma nova semana, as pessoas estivessem um pouco mais suscetíveis a algo que, fim de jornada, termina uma semana, como é que está a minha vida, o que eu ainda não fiz, o que ainda falta fazer. É como se você fosse puxar um extrato, e puxar o extrato nem sempre é um movimento agradável, né? A gente se cobra muito, gente.
as pessoas cada dia se cobram mais. E eu diria que as pessoas são meio déspotas com as questões mais mal resolvidas de nossa vida. A gente quer resolver tudo do nosso jeito e quando a gente não consegue, a gente sofre. Então, essas informações são muito importantes para aqui a gente ajudar a nos conhecer melhor e conhecer o próximo melhor e a prevenir, a ter cuidados. Então, domingo à noite e segunda-feira de manhã, é bom a gente sempre ficar com a vigilância redobrada, sentindo com muito cuidado se aquilo que está vindo à tona tem verdade, legitimidade, ou se é algo cultural que meu psiquismo está invigilantemente acolhendo como um problema, quando não deveria ser, não deveria ser. Em números relativos, o suicídio acontece com mais, assim, em números relativos a gente faz para 100 mil, para X% cometer. Então, quando você pega por faixa etária, você vai ver que não em números absolutos, mas em número relativo, o percentual de suicídio costuma ocorrer com maior frequência, maior intensidade no segmento mais idoso acima de 70 anos. Há várias explicações. Uma delas é o que significa envelhecer na nossa sociedade. Isso é só uma questão. Nós temos muita dificuldade de lidar com perdas. Quanto mais idade a gente tem, mais perdas nós acumulamos. A gente vai vendo pessoas queridas da família, pessoas queridas do nosso círculo de amizade, que se vão. Nós não estamos mais trabalhando essa parte da aposentadoria. E perdeu o contato com os colegas de trabalho, perdeu o contato com aquela rotina que lhe obrigava. No dia que você tivesse mais ou menos afim, o trabalho ele tem a sua, eu diria, é compulsório. Você tem que dar conta do seu trabalho, ainda que seja um dia que você não esteja afim de trabalhar. Mas isso distrai a nossa mente, distrai a nossa cabeça, porque a gente tem aquela jornada que ocupa a nossa mente. Isso é bom, tem um lado bom, né? Então, quando você perde o contato com o ambiente de trabalho, com as demandas de trabalho, é mais uma perda e que vai se acumulando. Aí vem o corpo que vai envelhecendo. Aí a gente perde a vitalidade, a força física, a gente já não enxerga tão bem e já vai precisando de ajuda para realizar algumas coisas. A gente já não fica tão necessário na vida das pessoas. Então, eventualmente a gente vai precisar de ajuda para ir a algum lugar, para ir numa consulta médica. Eu já não posso comer tudo que eu gostaria, que o médico falou, que eu preciso cuidar da pressão alta, da diabetes, da taxa de colesterol, triglicéridos, tudo, né? Eu tô entrando nessa fase, viu? Já entrei nos 50 aninhos, então já não sou tão garota, né? Mas, então, gente, envelhecer significa, numa perspectiva não única, aprender a lidar com as perdas, e nem todo mundo se dá bem com isso. O dissabor maior poderá ser o fato da própria família, especificamente os filhos, que são objetos de tanto sacrifício, tanta renúncia, tanto amor, que os pais renunciam a projetos pessoais para fazer daquele projeto do filho o mais bem sucedido possível. Passar a noite em claro, levar no pronto-socorro, deixa de comprar o que a gente gosta para si, para comprar o melhor para o filho. E chega uma hora na vida que a natureza inverte os papéis, ou seja, os pais que eram responsáveis pelos filhos passam a ser o filho a depender do seu filho. O pai vira filho e o filho vira pai ou mãe, né?
E é muito doloroso quando ainda vem o abandono dos filhos. É muito triste, muito. Uma das piores sentimentos que um pai e uma mãe pode ter, principalmente quando se abandona em asilos, que são visitadas uma vez por ano, uma vez por mês. E isso vai criando um desconforto, vai magoando, aquela dor vai crescendo, acumulando e crescendo ao mesmo tempo. Eu vi um texto, tem até um vídeo no YouTube que tem uma entrevista sobre a arte de envelhecer bem, como a gente deveria entender o processo de envelhecimento, que é inerente à natureza, e como ele nos traz desafios na área do autoconhecimento, do aprimoramento de recursos que nós temos, de recursos para nos tornar mais pacientes, mais tolerantes, uma capacidade maior para quem tem menos idade, de lidar com essas situações difíceis. E Hermógenes diz que para a velhice, ele diz de forma muito bonita assim, os idosos estão no platô da montanha, no ponto mais alto, serenos, tranquilos, observando a agitação da planície, aonde milhões se acotovelam, se amontoam, correm sem saber de direito para que lado vão, e nós queremos chegar aonde, por exemplo, eu estou. A velhice bem entendida, ela deveria ser, eu diria, interpretada como um momento da vida em que nós temos um programa de bilhagem repleto de pontos. Você conhece esse programa de companhia aérea? Pois é. Você vai comprando passagem, vai viajando e vai acumulando pontos nos portão. Até um momento que a vida vai te dar bônus, desconto, brindes. Esse momento da melhor idade, assim dizendo, é o momento que a gente vai possuir algo que as pessoas ainda não têm, que é a experiência. Você vai possuir experiência e nada supera a experiência. Essa é a razão porque muitas culturas no mundo e no Brasil, as pessoas cultuam os idosos. Os idosos expressam sabedoria, conhecimento acumulado. Isso precisa estar disponível. A gente precisa dar trabalho para os idosos. A gente precisa incomodá-los para poder eles nos compartilhar a sua sabedoria, que isso vale ouro. O mundo está envelhecendo, não só no Brasil, mas a pirâmide etária no mundo inteiro. Nós temos mais bebês, jovens, e no topo da pirâmide tem mais idosos. Só que ao invés de ficar assim, ela está fazendo assim, porque a faixa etária da média da população está repleta de idosos. Então nós precisamos o quê? No futuro, nós precisaremos de mais cuidadores do que de babá. Nós precisaremos de mais ambiente para cuidar de idosos do que creches. Isso é fato, isso é a boa notícia para mim, né? E para muitas pessoas que valorizam seus pais, seus idosos. Nós temos uma ruma de artistas altamente ativos aqui no Brasil. Nós temos o Gilberto Gil, que faz live aí de 3, 4 horas. Quantos anos ele tem? Alceu Valença, Caetano e tantos outros. Rolling Stones, aí eu nem falo, porque é de outro país, é em inglês, não é daqui, né? Do Brasil. Então, e altamente ativo e tudo. Isso sem contar com as drogas, a vida louca que tiver e tudo. Então aí, né? Paul McCartney, 80 anos, por aí, né? Com a certeza, fazendo shows. Então nós temos aí, o que é que estou dizendo com isso? Nós temos uma nova informação sobre velhice, inclusive no campo de relações sexuais,
Porque se ainda há o desejo sexual na idade avançada, você, homem, ainda tem a possibilidade de ter várias coisas com medicamentos que são coadjuvantes nessas possibilidades do nosso envelhecimento, para a gente aproveitar a vida. E por que não? Elza Soares, 90 anos, Sérgio Reis, 80 anos, enfim, estou falando de artistas porque são conhecidos, mas anonimamente nós temos outra Roma aí do nosso lado, né? Que vive muito mais tempo e com vontade, ainda com serenidade na cabeça, né? Nós temos que nos adaptar a esse novo mundo. Se hoje o número de suicídio tem uma estatística entre os idosos são mais elevados, uma possível explicação é que esses idosos cheios de vida, cheios de experiência, cheios de vontade de serem valorizados, porque eles têm o que a gente precisa, que é a experiência, não são levados a sério como poderiam. São desprezados, são abandonados, especialmente por quem não devia, pelos filhos. Se você tem pai ou mãe que você não está dando muita bola, eu vos falo, eu tinha uma avó que eu era apaixonada por ela, e todo tempo que eu podia demonstrar por ela e todo tempo que eu posso demonstrar pelos meus pais que eu os amo, que eu posso estar sempre perto deles, cheirando, agarrando, eu faço, fica a dica. Então falamos da segunda parte do idoso, né? Sobre nesses novos tempos o suicídio. Então o maior número de suicídio é com pessoas de idade avançada, mas a vida é para ser vivida até o fim, ainda que as pessoas cheguem no final da existência e dizer, para mim já deu, acabou, fui. Não somos nós que decidimos isso. E eu vou falar sobre isso mais à frente. Não é porque tem idade avançada que deveria achar que não há problema em subtrair a própria vida. A gente vive até o último segundo em que a natureza, Deus, uma força superior, entendeu que completou-se ali o ciclo. E há um motivo para completar o ciclo. Há razão para isso. Há um outro dado estatístico que preocupa os epidemiologistas sobre o suicídio, ao estudo do fenômeno do suicídio que diz respeito aos jovens. De 30 anos para cá, começou a vir uma curva ascendente de suicídio entre os mais jovens. Não há explicações definitivas que mostrem a razão pela qual isso estaria acontecendo, mas nós temos pistas. Nesse livro, Viver a Melhor Opção, ele fala, por exemplo, menos contato dos filhos com os pais. Menos contato. E criança precisa de contato, criança precisa ser alvo de atenção, afeto, carinho. Então, já temos uma questão aqui, que é o distanciamento de pai, mãe. Provoca uma sensação de abandono ou ausência de uma sensação de pertencimento, e isso é doloroso. Quando a gente fala sobre automutilação, que é basicamente jovens, especialmente meninas em idade escolar, que se cortam nos braços, antebraço, barriga e cobrem os ferimentos. Por vezes, compartilham esses ferimentos em redes sociais. E segundo esse psiquiatra que tem um livro aqui, que faz palestra, ele se disponibilizou para escutar as crianças depois da palestra e ele obteve resposta. E teve vários depoimentos, testemunhos dessas crianças e adolescentes. O que ele percebeu, mas ele teve o cuidado de dizer que ainda precisa de muita pesquisa para concluir essa linha de raciocínio, para ter essa conclusão bem fundamentada.
Dentro dessa pesquisa, ele aponta que essa automutilação estaria associada a um desejo inconsciente de chamar a atenção dos pais, chamar a atenção da sociedade. Então, nós temos uma questão aqui envolvendo a educação, que não raro o pai ou a mãe gosta de ser bonzinho para o filho. Eu tenho uma relação de amigo com meu filho é meu amigo. E esse psiquiatra também, ele fala que os pais não devem ser amigos dos filhos, os pais devem ser pais. Porque é uma frase forte, mas ela significa, claro que a gente pode ser amigo, mas a gente precisa ser mais mãe, mais pai, para ter autonomia, autoridade de dizer não. Por mais que eu ame, como diz Isamitiba, quem ama, educa. Então, educar, minha gente, nessa sociedade de hoje, é saber dizer não. Se a criança é menor de idade, a gente chegar e dizer não pode circular no meio de certas pessoas, não pode ir para tal lugar, não pode viajar nas férias para esse lugar com essas pessoas, porque eu não confio que seja um bom programa para você. Eu não tenho a segurança de que este projeto de férias seja o mais adequado. Pai e mãe sofrem porque a gente não tem um manual de instrução. Quando a gente põe filho no mundo, todo dia é um aprendizado novo. Agora, dizer não é um gesto de amor. E eu conheço no meu círculo mais íntimo, familiar, filhos e filhas que tiveram pai ou mãe que souberam dizer não e que tem hoje na condição de adulto uma gratidão, uma proximidade formidável, porque em algum momento da vida eles vão reconhecer que esse não foi de amor, foi a maior expressão de amor. Eles podem até não concordar no momento, mas depois eles vão reconhecer, vão compreender que você não foi um déspota nem um ditador. Você compartilhou com razões, porque tem que ter argumentos, não é o não pelo não. Ele merece uma explicação, nosso filho. Ele tem que saber por que a gente está dizendo não. Ele pode não compreender, mas nós temos o dever de explicar. E ao explicar com muito jeito, com muita serenidade, o amor está contaminando esse ambiente, percebe? Então, nós estamos falando de jovem, educação. 2. Outro fator provavelmente de risco suicida para o jovem, facilidade de acesso às drogas. Você tem delivery de drogas, você tem traficante dentro das escolas, dentro das universidades. E lembrando, a pergunta certa é, não é o que o traficante está fazendo dentro da escola ou na universidade. A pergunta certa é, por que meu filho, minha filha, teria interesse em usar drogas? Por que meu filho e minha filha se encantou com a ideia de um entorpecente para disfarçar os sentidos? Por que a realidade eventualmente se tornou hostil para o meu filho, para a minha filha? Que ele ou ela se encantaram com a ideia do entorpecer os sentidos? Essa é a questão. Então, a facilidade das drogas é uma questão dos nossos tempos. Nem sempre foi tão fácil assim ter acesso às drogas. Uma outra questão, e essa, com toda franqueza, a gente procura estudar, né, que é assuntos ambientais. O que é crescer num mundo que essa criança diz que o planeta vai acabar, que estão destruindo as florestas, os rios, o aquecimento global vai promover o degelo das calotas polares, a água vai subir. A gente está vendo, ainda tem gente que por ignorância ainda está chamando a praga dos gafanhotos. É o fim do mundo. Aí a garotada vai crescendo e vai se dando conta de que mundo é esse que eu estou aprendendo a conhecer. E os mais velhos vão dizer, é o mundo que vai acabar?
É o mundo que está em risco de faltar o essencial, água limpa, terra fértil, ar bom para respirar. Essa menina, esse menino, se a informação está vindo desse jeito, o filtro não está depurando o que está chegando, porque parece ser um apocalipse, o final dos tempos. Esse menino, essa menina, um risco, não vai ter motivação para conhecer e virar esse jogo. Fica uma coisa esquisita, complicada. Então a gente precisa mostrar os problemas ambientais sempre com o que precisa ser feito para virar o jogo, que é possível. E é necessário que a gente use todo o nosso conhecimento, tecnologia, tudo aquilo que a gente já sabe o que é ser o certo em favor da nossa espécie. Então, eu acho que isso é o certo, né? Não é fustigar o menino, olha o mundo que você vai herdar, você que vai ter que consertar. Não, pesa. Muito fardo, pesado para pouca idade dessa molecada, né? Não é justo. O adulto tem que dar exemplo. Pai e mãe, família, tem mais do que falar, tem que dar exemplo. E começa dentro de casa. Mostrar ONGs, fazer parte, levar ele para fazer parte de ONGs que ajude a natureza, o ser humano, enfim, a humanidade de forma mais lúdica, melhor, né? Para ele acreditar e saber que é possível construir um mundo melhor e mais justo. É possível. E a gente pode fazer isso, depende de nós. Uma outra questão que me parece muito perturbadora, que parece para a juventude, que a gente está falando aqui de possíveis fatores de risco associados a essa garotada nessa fase da vida, é quando você tem uma orientação sexual que se revela problemática para a família. Quando o menino, não tendo já na adolescência, enveredando ali para a juventude, não tem atração por meninas. E isso pode ser absolutamente asfixiante para ele, quando percebe a censura, a repreensão, a ignorância de pais ou responsáveis que acham que isso é um problema, isso é uma doença, e leva para a igreja, leva para uma instituição religiosa e pede uma ajuda. Deus vai permitir que meu filho, não vai permitir que meu filho seja alguém que não goste de mulher, ou vice-versa. Aliás, a ignorância perdura ainda muito em nossas vidas. Mas, sabe, eu costumo dizer que as pessoas têm que ter uma perspicácia quando se trata de ser humano, sabe? Para você assegurar seus filhos sobre seu lado sexual, você não precisa ter orgulho de nada. Você tem que ter a capacidade de ser bom, de ser honesto, sabe? De fazer o que o Mestre Jesus quer. Então, quando a gente fala de homossexualidade, você não precisa, aliás, de cor, de raça, a gente não precisa estar levantando bandeira. A gente precisa falar de gente que é para ser gente, não importa qual o rumo que ela escolheu para ela. Ela tem que ser gente, eu acredito nisso, né? Isso que eu passo para os meus filhos. Negócio de homossexual, bissexual, transexual. Eu ouvi outro dia uma palestra do Divaldo, com seus mais de 90 anos, dizendo que no plano espiritual, não raro, não vamos encontrar heterossexuais com sua reputação deplorável, porque escangalharam seu aparelho genésico, usando de forma displicente, não associado ao amor e ao respeito aos outros, e encontraremos homossexuais, bissexuais em condições espirituais melhor.
Porque apesar de ter uma orientação sexual diferente do conceito normal, não tem certo e errado, é outra orientação sexual. Ele não implica em haver aí prejuízo do amor, do afeto, do respeito pelo outro. E que espiritualmente é isso que interessa. Então, uma criança, um adolescente, quando percebe que aquilo que sente, que expressa em relação ao seu libido, à sua orientação sexual, o medo que ele tem é de uma implacável repressão, num silêncio malicioso, num ambiente tóxico. Isso faz com que essa pessoa se sinta acuada, alienada do mundo delas. Ninguém me aceita como eu sou, na casa, na escola, na universidade, na faculdade. Então, o que eu estou fazendo aqui? É duro existir. Eu não estou conseguindo me existir bem onde eu estou. Isso é terrível. Se coloquem no lugar dessa pessoa, gente. E é lindo, sabe? Certa vez a gente se deparou com a taxa de suicídio elevada numa outra faixa de suicídio, sem ser da hétero. E no final de uma palestra, de um trabalho no centro, uma pessoa me procura chorando. E ela diz: Ana, muito obrigado por você ter dito o que você falou sobre homossexualidade. Porque nós temos em casa um filho que é gay. E o meu marido não aceita isso. E nós temos um problema enorme dentro de casa por causa dessa situação. E eu sou espírita, por isso eu vim à sua palestra. Meu marido não é espírita, mas gosta das suas palestras. Mas outro dia a gente conversando, eu trouxe meu marido hoje aqui para lhe assistir, porque ele gosta de escutar suas palestras sobre esse assunto. E quando você fala da prevenção do suicídio, parece que deu um estalo assim na cabeça dele, do marido dela, que parecia que ele estava fazendo escolhas erradas. E ela aprontou para o marido, que estava lá atrás, distante, apontou e disse: olha ele ali, ele está com vergonha de se aproximar de você. E foi tão bacana, gente, nesse dia. É tão gratificante você poder dar uma palavra. Às vezes é a cultura, eu não julgo ele também não, sabe? É nossa cultura do Nordeste, do homem viril, da macheza. E por vezes o destino nos apronta uma situação e que nós não estamos preparados culturalmente para lidar da melhor maneira possível. E aí, diante dessa situação, então, também é fator de risco isso. Outro fator de risco, possivelmente, que não é um fator que explica o risco suicida, é uma soma de vários fatores combinados que fica... O suicídio é muito complexo, ninguém pode ditar aqui uma receita, não é uma receita de bolo, mas eu vou colocar aqui para uma reflexão de vocês. As crianças e o adolescente passam boa parte do tempo aonde? Na escola. Na escola é a segunda casa. E quando a escola não motiva o aluno, quando a escola é chata, quando o ambiente escolar não motiva aquela garotada a entender a educação como uma aventura do conhecimento, um deslumbramento pelo saber, os professores motivados, bem remunerados, criativos, que inovam em sala de aula, que permitem que a escola seja um ambiente encantado, onde você, nas férias, sente falta da escola, não para só reencontrar os amiguinhos, mas para sentir falta das aulas, dos professores. Eu estou com saudade de ler, de estudar. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, em boa parte dos casos, a escola é um fardo, é uma obrigação. A escola se torna chata. Os conteúdos nos remetem ao decoreba,
o Enem é entendido por algumas pessoas como um grande moedor de carne, que você tem que decorar muita coisa para poder ingressar numa universidade. Então, quando o menino ou a menina, com várias outras questões que podem ser mal resolvidas em suas vidas, se deparam com a escola que não favorece a aventura do conhecimento, o deslumbramento com o saber, o apetite do renovado para ler, pesquisar, fuçar, chegar em casa excitado e dizer assim: mãe, pai, eu aprendi o que é fotossíntese, de uma forma lúdica, de uma forma que nos chame a atenção, que revigore aquele ser humanozinho que já vem tão carregado de tantas coisas na sua casa. Quando uma criança, um adolescente passa maior tempo na escolaridade, quanto tempo é? Sem contar a universidade, são mais de 10 anos ou pouco mais no colégio. Divida isso aí no ambiente escolar. Então a gente precisa motivar essa garotada a ter vontade de ir para a escola e dizer assim: olha, que legal eu estudar numa escola que me faz bem, que me estimula a ter curiosidade, a pesquisar fora da sala de aula. Eu não preciso ter aquele dever de casa, a obrigação, o terrorismo, o medo. É possível ser feliz estudando. Que nem os museus de antigamente. Como era o museu de antigamente? Você fica lá passivo, olhando estátua, olhando esculturas, usando peça de museu. Qual o entendimento na área da museologia do século XX? Você tem pintura, estátua, mas coloca um tablet, um software, para você interagir, jogos lúdicos, perguntas e respostas, desafio. Quem esculpiu isso? Michelangelo. Aí você vai lá. Então vamos aqui, olha aqui, o que foi a vida do Michelangelo? Aí você vai passando as páginas, você vai complementando a obra de arte com o artista. E isso é que a gente está tentando jogar para as pessoas. Ser professor é nobre, é lindo, mas está depauperada, está relegada a segundo plano. Mas a gente está falando, né, de suicídio, Ana? Sim, mas a sociedade, ela também, arremete aos fatores que vêm na cabecinha já tão louca, já tão desequilibrada que está se formando ali. Tá me entendendo? Isso faz a diferença. Isso ajuda a gente a ser membro de uma sociedade onde há menos desconforto, menos perplexidade, menos coisa chata. A garotada por vezes se pergunta: meu Deus do céu, eu não quero estudar isso, porque para que eu estou estudando isso? É se colocar no lugar do outro, sabe? Século XXI. Ainda que os assuntos por vezes sejam complexos e muito e vamos falar aqui de pessoas perturbadas e em desequilíbrio. Eu vou querer dizer aqui para vocês que eu vou passar para vocês que depois que eu aprendi que viver pode ter consequências maravilhosas, com medo de abordar uma pessoa estranha, com medo de abordar uma pessoa da pessoa me agredir ou não ser tão receptivo quanto a você, eu vou dar uma dica aqui que eu aprendi o seguinte na doutrina espírita: como é importante a gente percebendo uma pessoa em sofrimento nesse nível, com a dor epidérmica, com a dor que não consegue mais nem esconder, de tão grande que ela chega a se perturbar, chegue para essa pessoa com sinceridade e diga: bom dia, com licença, eu posso te ajudar de alguma forma? Há algo que eu possa fazer por você?
A pior resposta que você pode ter é não, me deixe em paz. Tudo bem, mas não raro, quando a gente se disponibiliza nisso, a pessoa leva, em primeiro lugar, ela leva um susto. Uma pessoa aqui se aproximando de mim, uma desconhecida, às vezes a pessoa está tão mergulhada na sua dor que ela não consegue se aperceber de quem está ali do seu lado. E do nosso lado tem ali espíritos superiores que estão do nosso lado dizendo assim, se aproxima dela, fala com ela, fale com ela. Aí você diz, desculpa, algo que eu possa fazer por você? Você está precisando de alguma ajuda? Você quer conversar comigo? Gente, isso faz uma diferença tão grande numa sociedade. Eu estou no tempo aqui, já no fim, de falar sobre vida. Eu boto suicídio para poder ajudar as famílias, mas eu gosto sempre de botar nesses temas a palavra vida, sabe, gente? E como na doutrina espírita também, que eu fiquei de dar esse spoiler para vocês, nós espíritas estudamos o fluido vital. E o que é o fluido vital? É quando nós vamos reencarnar, há todo um mapa para aquela criaturinha. E naquele mapa inclui pedidos feitos por nós. Eu, Ana Catarina, vou reencarnar, bebê no útero da minha mãe, naquela família. Então já está tudo esquematizado a parte de vida, né? De roteiro. Mas junto com esse roteiro existe uma coisa chamada no Espiritismo, nos nossos estudos, que é o fluido vital. O fluido vital é eu não sei se eu vou saber passar para vocês, mas é um sistema que fica ao nosso redor, uma nuvem, uma liga que gruda o nosso corpo ao perispírito. Então se chama fluido vital. E esse fluido vital, ele tem um tempo certo, que nós vamos usá-lo do começo ao fim. Então aquilo ali não pode ser interrompido antes daquele roteiro. Se o meu fluido vital, ele foi a conta certa de 0 ano a 80 anos. Antes dos 80 anos, se eu interromper, no caso de suicídio, que eu não vou nem adentrar de mortes violentas ou acidente de carro em que a pessoa se precipita, isso aí é outra live. Eu vou falar aqui de suicídio. Quando, através do suicídio, você interrompe esse fluido vital, ele é ciência. Ele vai estar lá. Ele só vai se encerrar com os 80 anos, com a programação que foi feita, que foi junto muitas outras coisas. Não é só vontade de Deus, não é o castigo de Deus, como muitas frases sem conexo, né? Sem conexão. Mas esse fluido vital, ele faz toda a diferença em nossa vida e nossa morte, nosso desencarno. Então, para vocês que têm ideação suicídio, eu vou encerrar com esse esclarecimento espírita. Todos nós temos esse fluido vital, porque a nossa preocupação, eu não sou contra a pessoa que comete suicídio, não sou, porque eu já expliquei do começo ao fim. Agora eu dei todas as dicas que a pessoa, as consequências, aliás, porque a pessoa se leva a fazer isso. Em nenhum momento é à toa, é de graça. Não, respeita a dor. O suicida, ele leva consigo a dor, ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com a dor que está ali naquele momento. Então, na ilusão de que vai acabar, e não acaba. Não acaba, porque nós espíritas somos reencarnacionistas e sabemos que há vida além da morte. Vários sedimentos religiosos compactuam com essa visão espírita, né? Dizer que há vida sim após a morte.
E enquanto vida eu estiver, eu estou com esse fluido vital aqui comigo. E só quando ele acabar é que chega o nosso último dia de retorno à verdadeira vida, à pátria espiritual. Então, se você está aí com a ideação ao suicídio, além de toda a sua dor, eu não sou contra, vou repetir, eu gosto de bater nessa tecla. Eu, Ana Catarina, que estudo há 15 anos o suicídio, estudo como na doutrina espírita. Depois eu vou contar o porquê. Só entrei por essa linha desse tema e me foi dado, e aí estou discorrendo, estudando, entrando de cabeça com literatura, vídeo, palestra e tudo. Enquanto a vida, há fluido vital. E você que está com a ideação ao suicídio, eu respeito você. Eu não sou contra você. Pelo contrário, eu estou aqui. Meu telefone está disponível, eu tenho página na internet. Mande uma mensagem para mim, a gente vai conversar. Vá na minha casa espírita, aqui em Parnaíba, no Centro Espírita Perseverança no Bem, uma casa séria. Lá não se fala em dinheiro, não se fala em milagre, em nada. Lá a gente vai fazer o autoconhecimento, porque a gente entende que a casa espírita ela é ou um hospital ou uma escola. A gente, quando adentra as portas, a porta estreita, no caso do meu centro, ela é bem estreita, porque há um motivo, há uma razão para isso ser estreita, é bíblico isso, né? A porta estreita. Observar essa frase do Evangelho. Então, o que eu tento passar para as pessoas é que o suicida temos que respeitar, porém conversar. O que os espíritas falam é que é por isso que a gente não deve atentar contra a vida. Não é porque Deus vai lhe castigar, não é porque você vai pecar, não é porque você vai viver eternamente no purgatório, não. Nada disso. É porque existe todo um porquê. Existe um roteiro, existe esse fluido vital comprovado. E a gente não pode interromper. E viver, como diz Chico Xavier, tudo passa. E como disse Nossa Senhora Caravaneira dos Suicidas, porque a mãe, ela perdoa a maior dor, ela entende nossa maior dor, né? Eu costumo dizer que abaixo de Deus só mãe, pelo seu amor, pela sua compreensão, pela sua visão com o ser, com tudo. Então o que eu peço para vocês é isso. Nós temos também várias plataformas, tem o CVV, que é a linha da vida 188, diz que vá desabafar, vá conversar, procure um psicólogo. É de extrema importância hoje um psicólogo em nossas vidas. Não tenha vergonha, hoje em dia é necessidade, é como se vestir, é como se maquiar. Um psicólogo hoje na nossa vida, nessa humanidade tão perturbadora. Tá certo, gente? Então eu queria aqui agradecer mais uma vez. O assunto é extenso, é longo, é intrigante, mas eu estou aqui. Vocês que me conhecem aqui em Parnaíba, pode entrar nas minhas redes sociais ou do Perseverança no Bem, Parnaíba, Piauí. Ana Catarina Pessoa, eu sempre coloco assim. Estou à disposição para conversar com vocês, tá certo? Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Que assim seja. Amém. Vida sempre. Tudo passa. Lembre-se disso.